Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé, com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá na Rua Progresso, 1190, iluminando a cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição 153. Conceito de salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, em tradução correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar da ruína o perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos. E, doente salvo da morte, não se poupa do imperativo de continuar nas tarefas da existência, superando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a velhice das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente a posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas, com a necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isso é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a defendê-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e o aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Lição número 153. Conceito de salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Boa noite a todos. Jesus Cristo nos abençoe na noite de hoje, para que possamos compreender as palavras de Paulo e também de Emmanuel. No Evangelho, o texto citado, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o título é O Ministério Apostólico, ou seja, o Ministério do Apóstolo. Como colaboradores, os exortamos a não receber em vão a graça de Deus. Não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: em tempo favorável te escutei, em dia de salvação te auxiliei. Vede, este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Fizemos bem. Receber em vão e não é receber em vão a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, prestemos atenção no que Emmanuel quer nos mostrar, analisando as palavras de Paulo. Salvação ou salvar-se? Qual a escolha? O que eu devo fazer para merecer o reino do céu? Ou a vida
nos mundos celestes ou divinos, onde todos já alcançaram o cume, ou seja, o pico máximo ou mais elevado da sabedoria e da bondade. O reino do céu, na visão católica, ou a permanência nesses mundos, segundo a visão espírita e a pluralidade dos mundos. Crer no Evangelho, conhecer a palavra de Deus ensinada por Jesus Cristo, e diante do pedido de perdão, ser salvo pelo Cristo, sem nenhum mérito ou esforço de melhoria, e assim estar no convívio dos eleitos ou na vida eterna. Essa é uma opção. Ou crer no Evangelho, conhecer suas palavras e trilhar com o Cristo. E com fé em Cristo e dentro de suas possibilidades, ser exemplos de amor, de caridade com os menos favorecidos e, por consequência, a si mesmo. Duas escolhas. Uma, viver de forma tranquila e acreditar que apenas pelo perdão sua alma será sublimada, será salva, sem esforço e sem uma reforma íntima. Diante das palavras de Paulo e de Emmanuel, a essas perguntas e ao conceito de salvação se fazem mais claras quando avaliamos o próprio exemplo de Cristo. Ele pregou o amor e o fez em inúmeras vezes. Não reclamou e, nos momentos de dor, disse: Pai, faça a sua vontade. Emmanuel explica de forma clara que a salvação escrita por Paulo, se interpretada na sua essência, mostra-nos que o projeto de salvação se faz diariamente pelo próprio indivíduo, seguindo a Jesus, mas carregando sua própria cruz. Salvar-se com Cristo e não salvar-se pelo Cristo. Há uma diferença muito grande. Aprendendo no amor ao próximo, imprimir a si mesmo um processo de renovação. Vejamos o exemplo de Pedro e de Paulo. O primeiro nega Jesus, porém, seguindo a orientação do mestre, funda a igreja do caminho e acolhe todos, sem distinção. O segundo, Paulo, de perseguidor dos cristãos novos, se converte na estrada de Damasco. Passa, então, a divulgar as palavras de Jesus e se transforma em um dos maiores evangelizadores, mas com exemplos próprios de renúncia e renovação ética, moral e espiritual. Ambos, como galhos da videira, deram frutos. E por quê? Porque permaneceram fiéis sob todas as provas e martírios a que foram submetidos. Eles conheceram a verdade e as praticaram. Hoje somos chamados ao mesmo caminho, sob a luz da doutrina espírita e pelo Espírito da Verdade, deixando claro que a salvação é fruto do esforço próprio de cada um. Esforço este por abandonar velhas práticas, a amar, a instruir-se, a ver nas provas e expiações oportunidades para o trabalho
e a prática do bem. Concluindo, Cristo não nos condena, nos ama como um Pai benevolente e justo, e está sempre disposto a nos dar as oportunidades para chegar até Ele. Unicamente por esforço próprio, pelo perdão, pelo arrependimento, pela oportunidade de reparação, pela caridade e pela autocorreção, que verdadeiramente nos levará ao amor universal, porque a eternidade ou a salvação é o amor vivendo para sempre em nós. Todas essas conclusões, ou todas essas minhas escritas, são baseadas no texto e no Evangelho. E no livro do profeta Isaías, muito antes de Paulo, no capítulo 61, versículos de 1 a 4, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar uma boa notícia aos que sofrem, para curar os corações desgarrados, para proclamar a anistia aos cativos e aos prisioneiros a liberdade, para proclamar o ano da graça do Senhor, o dia de desforra de nosso Deus, para consolar os afligidos, que somos nós mesmos. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Espírito Consolador, no item 6, olha o que é falado. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, a morte, ou a desencarnação, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentireis surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todos será, talvez, o mais resplandecente. Em verdade, digo-vos, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bens amados. São meus bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dispara o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo,
que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e o meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos, para vos tornar perfectíveis ou perfeitos. E quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices, os artífices de vossa imortalidade. Resumindo, tudo que Paulo falou e tudo que Emmanuel falou foi falado pelo Espírito da Verdade em Paris, em 1861. Quem quiser conferir, está no Livro dos Espíritos, capítulo 6º, item 6. Meus irmãos e irmãs, a escolha é muito simples. Ninguém vai ao céu, como disse Jesus Cristo, ou ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele é o exemplo que nós devemos seguir. Ele é o nosso farol. Não adianta nada a gente ler o Evangelho, mas não colocar em prática, dentro das nossas limitações, e fazer a cada dia uma reconstrução nova de si mesmo, ou de si próprio. E Paulo fala que é agora, não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje. Então pergunta para você agora, o que eu preciso fazer para que esse momento aconteça na minha vida? Para que eu não acredite que no momento derradeiro da minha passagem, eu simplesmente vá dizer, Senhor, me perdoe. Ele perdoa, mas ele não vai tirar de você a responsabilidade pelos atos que você cometeu. Por isso que a salvação se faz todos os dias, através de uma avaliação dos seus pensamentos, das suas escolhas, da sua conduta, de como que você tem feito o mandamento que ele falou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha as palavras do Espírito da Verdade, moldando uma argila. Ou seja, você pega um barro, vai amassando ele, vai apertando, vai retirando a água de dentro dele e vai transformando ele em algo mais bonito, algo perfeito, algo com forma. Assim somos nós também. Só que esse aperto, essa moldura, não é Deus que faz por nós. Não é Cristo que faz por nós. Somos nós mesmos. Por isso que Paulo falou, eis agora o tempo, sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. E Emmanuel nos diz que, sob a luz do Espiritismo e do Espírito da Verdade, não existe mais parábola. Nós recebemos a verdade crua e nua, que nós já estamos prontos para recebê-la. A questão de absorvê-la ou não é uma escolha de cada um. Então vamos levar o nosso pensamento ao Mestre amado Jesus nesse momento e agradecer a Ele por termos a oportunidade de conhecer essa verdade, mas pedir a Ele que possamos, dentro de nossas limitações, exercê-la de maneira a reparar o mal que já causamos, de maneira a não causarmos mais males a outras pessoas, de maneira a colocar dentro do nosso coração esse espírito de vontade de trabalhar, de mudar, de crescer, de ler, de instruir e de aprender. Olha o que fala na pluralidade dos mundos. Os mundos divinos ou celestes são aquele onde os espíritos já alcançaram o cume da sabedoria.
Tem muitas pessoas, muitos espíritas que acham que ler, que dedicar tempo ao estudo, é besteira. Muitos acham que se apegam aos fenômenos, mas não tentam compreender a sua essência. Por isso que é tão importante a gente ler, a gente aprender, a gente conhecer a verdade. O próprio Evangelho de São João fala: conheceis a verdade vos libertará. Ao mesmo tempo que te liberta, te traz responsabilidade, porque o Evangelho fala: será cobrado mais daquele que mais recebeu. E nós, como espíritas, estamos nesse grupo, estamos recebendo a verdade. Pai de eterna bondade, visite cada lar, visite cada pessoa nessa corrente e cada pessoa que é colocada na corrente através do pensamento. Visite nossa casa. Visite, Senhor, os enfermos nos hospitais. Visite as pessoas que perderam recentemente seus entes queridos e no dia de hoje choram, sofrem. Muitos ainda não compreendem que a morte não é nada mais nada menos do que uma passagem para o outro estágio. Nós ainda estamos atrelados aos pensamentos inferiores, então ainda não estamos prontos para receber essa verdade. Mas dá-nos força, Senhor, para caminhar, para suportar e dizer a eles que estão do lado de lá: sigam os vossos caminhos, que nós, através de nossas preces, de nosso amor, das lembranças boas que trazemos deles, roguemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, aos bons espíritos, que estejam com eles, os encaminhando para o entendimento e para as bênçãos que cada um fez por merecer. Pedimos também, mestre amado Jesus, em especial, que visite todos aqueles que foram e partiram na guerra, na faixa de Gaza, em Israel, que o ódio não se torne cada vez mais motivos para tantas crueldades. Saibamos, Senhor, respeitar uns aos outros, as escolhas uns dos outros. Sabemos respeitar todas as religiões, todos os credos, todas as crenças, porque somos, Pai, viajores. Hoje estamos aqui, amanhã estaremos lá. Então, que tenhamos compaixão com o outro, para que os outros tenham também compaixão conosco. Pedimos à Falange de Unidos para o Bem, sob a proteção de nosso mentor espiritual, Pai do Meio, que visite os nossos médiuns, os nossos voluntários e as todos que estão nessa corrente, e que cada um receba de acordo com a vossa graça e o vosso merecimento. Rezemos juntos a oração que o Pai nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois só vós é o reino, é o poder e a glória. Eu queria pedir aos nossos irmãos que estão presentes que nesse momento rezemos juntos pela paz. Paz entre as nações, paz em nossas casas, paz em nosso trabalho, paz em toda a humanidade e, em caráter mais específico, paz na guerra da Ucrânia e paz na guerra de Israel. Nós vamos ler a prece da paz do livro Migalhas, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Senhor Jesus, em teu amor infinito, conceda-nos tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações no caminho da paz. Auxilia-nos a compreendermos uns aos outros no clima da paz. Senhor,
em tua misericórdia, abençoa-nos com a tua paz. Agora e sempre, que assim seja. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos e que as bênçãos de nosso Pai Todo-Poderoso nos ilumine, hoje e sempre. Fiquem com Deus.